Canal Cyber Contos apresenta A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. Capítulo 11 Da Janela. Já mencionei que minhas tempestades de emoção se extinguem de uma hora para outra. Após algum tempo, dei-me conta de que estava molhado e com frio, cercado de pequenas poças d'água no carpete da escada. Levantei-me quase mecanicamente, fui para a sala de jantar e bebi um pouco de uísque, e em seguida troquei de roupa. Depois subi para meu gabinete, embora não soubesse bem o porquê. A janela do gabinete dá para as árvores e a ferrovia próxima do campo de Horsell. Na pressa da nossa fuga, a janela ficara aberta. O corredor estava às escuras e, comparado à cena que a janela emoldurava, o cômodo parecia de uma escuridão impenetrável. Ao chegar à porta, estaquei. A tempestade passara. As torres do Oriental College e os pinheiros ao redor não mais existiam, e ao longe, iluminado por um vívido clarão avermelhado, via-se o campo em torno das minas de areia. Através dessa luz, enormes formas negras, estranhas e grotescas, moviam-se diligentemente de um lado para outro. De fato, parecia que toda a paisagem naquela direção estava em chamas. A ampla encosta ardia com pequenas línguas de fogo que se agitavam ao sabor das últimas rajadas da tempestade evanescente, lançando um reflexo vermelho sobre as nuvens. De quando em quando, uma névoa de fumaça, vinda de algum incêndio próximo, passava pela janela e escondia as silhuetas marcianas. Não pude ver o que faziam, nem discerni-las claramente, nem reconhecer os objetos negros com os quais se ocupavam. Tampouco via o fogo próximo de casa, embora seus reflexos dançassem na parede e no teto do gabinete. Um cheiro forte e resinoso de combustão dominava o ar. Fechei a porta silenciosamente e me aproximei da janela. Com isso, a vista se ampliou, alcançando de um lado as casas ao redor da estação de Woking e do outro os pinheiros carbonizados e enegrecidos de Byfleet. Uma luz brilhava morro abaixo, na ferrovia perto do arco, e várias casas ao longo da estrada de Maybury e das ruas próximas à estação haviam se transformado em ruínas incandescentes. A luz na ferrovia me intrigou a princípio. Vi uma forma preta e um clarão vívido, e à direita, uma fileira de retângulos amarelos. Então percebi que era um trem tombado, a parte da frente destruída e em chamas, e os vagões traseiros ainda sobre os trilhos. Entre esses três focos de luz, as casas, o trem e o território em chamas próximo a Shobham, estendiam-se terrenos irregulares e escuros, interrompidos aqui e ali por faixas fumegantes e incandescentes. Era um espetáculo estranhíssimo. Aquela amplidão escura tomada pelo fogo fazia lembrar as noites na região das olarias. De início não conseguia avistar nenhuma pessoa, por mais que me esforçasse. Depois, contra a luz da estação de Woking, vi algumas silhuetas negras correndo em fila indiana ao longo dos trilhos. Aquele era o mundinho onde eu vivera tão protegido durante anos, aquele caos ardente. Ainda não sabia o que se passara nas últimas 7 horas, e tampouco sabia, embora começasse a adivinhar, a relação entre aqueles colossos mecânicos e as criaturas rastejantes que haviam sido vomitadas do cilindro. Com um interesse curiosamente impessoal, virei minha cadeira para a janela, sentei-me e contemplei a paisagem escura, em particular os 3 objetos negros e gigantes que se movimentavam no clarão ao redor das minas de areia. Eles pareciam extraordinariamente ocupados. Comecei a me perguntar o que seriam. Mecanismos inteligentes? Parecia impossível. Ou será que um marciano ocupava cada máquina, comandando-a e direcionando-a, usando-a tal como a mente comanda e direciona o corpo do homem? Pus-me a comparar aquelas coisas a máquinas humanas e a me perguntar pela primeira vez na vida o que um animal de inteligência inferior pensaria de um encouraçado ou de uma máquina a vapor. A tempestade deixara o céu limpo, sobre a fumaça da terra em chamas. Marte, um pequeno ponto pálido, sumia no horizonte a oeste quando um soldado entrou no meu jardim.
Ouvi um leve roçar na cerca e, despertando da letargia em que mergulhara, olhei para baixo e o vi subindo nas paliçadas. A visão de outro ser humano, meu torpor passou e me inclinei para fora da janela ansiosamente. Psiu! Ele parou, escarranchado sobre a cerca, em dúvida. Então, passando por cima, atravessou o gramado e se aproximou da casa. Inclinou-se, andando de mansinho. Quem está aí? Perguntou também, sussurrando, olhando para cima sob a janela. Onde está indo? Só Deus sabe. Está tentando se esconder? Isso mesmo. Então entre. Desci, destranquei a porta e o deixei entrar. Depois, voltei a trancar a porta. Não consegui ver seu rosto. Não usava chapéu e seu casaco estava desabotoado. Meu Deus! Exclamou ele enquanto eu o puxava para dentro. O que aconteceu? O que não aconteceu? Na obscuridade, vi que ele fez um gesto de desespero. Fomos exterminados, simplesmente exterminados. Repetia ele sem parar. Ele me seguiu quase mecanicamente até a sala de jantar. Tome um pouco de uísque, falei, servindo-lhe uma dose caprichada. Ele bebeu. Depois sentou-se abruptamente diante da mesa, apoiou a cabeça nos braços e começou a soluçar e chorar como uma criança, totalmente tomado pela emoção, enquanto eu, esquecendo-me do meu próprio desespero recente, fiquei a seu lado, curioso. Demorou para que ele conseguisse acalmar-se a ponto de responder minhas perguntas, e depois respondeu de modo trêmulo e confuso. Era motorista da artilharia e entrar em ação apenas por volta das 7. A essa hora, os disparos prosseguiam no campo, e dizia-se que o primeiro grupo de marcianos rastejava lentamente em direção ao segundo cilindro, protegidos por um escudo de metal. Em seguida, esse escudo ergueu-se sobre pernas triplas e se tornou a primeira das máquinas de guerra que eu vira. O reparo de artilharia que ele dirigia fora desengatado perto de Horsell, com o fim de dominar as minas de areia, e foi a sua chegada que precipitou a ação. Quando os artilheiros foram para a traseira do reparo, seu cavalo pisou num buraco de coelho e tombou, atirando num sulco do chão. No mesmo instante, o canhão detonou atrás dele, a munição explodiu, o fogo cercou e ele se viu coberto por uma pilha de homens e cavalos carbonizados. Fiquei imóvel, Disse o soldado. apavorado, com a metade dianteira de um cavalo sobre mim. Fomos exterminados. E o cheiro, santo Deus! Era de carne queimada. Eu machuquei as costas na queda do cavalo e tive de ficar deitado até me sentir melhor. 1 minuto antes, parecia um desfile militar, e então, o tombo e a explosão. Fomos exterminados. Repetiu. Ele ficara escondido debaixo do cavalo morto durante muito tempo, espiando o campo furtivamente. Os soldados do regimento Cardigan haviam tentado uma arremetida ao fosso em formação de escaramuça apenas para serem varridos da face da terra. Então, o monstro se pôs de pé e começou a andar sem pressa de um lado para outro do campo, entre os poucos fugitivos, movendo sua cabeça de metal exatamente como a cabeça de um ser humano vestindo um capuz. Uma espécie de braço levava uma complexa caixa metálica ao redor da qual cintilavam luzes verdes e que emitia o raio de calor por um cano. Em poucos minutos, até onde o soldado podia ver, já não havia um ser vivo no campo, e todas as moitas e árvores que ainda não eram esqueletos carbonizados ardiam. Os ussardos estavam na estrada, depois de um aclive, e ele não conseguia vê-los. Ouviu as metralhadoras Maxim dispararem por algum tempo e depois silenciarem. O gigante poupou a estação de Woking e seu aglomerado de casas até o último minuto, mas então desfechou o raio de calor num instante, e a cidade se converteu em um amontoado de ruínas em chamas. Em seguida, a coisa desligou o raio de calor e, dando as costas ao artilheiro, começou a andar pesadamente em direção aos pinheiros ardentes que abrigavam o segundo cilindro. Enquanto isso, um segundo titã reluzente se ergueu e saiu do fosso. O segundo monstro seguiu o primeiro, e nisso o artilheiro começou a rastejar cuidadosamente sobre as cinzas quentes da ursa em direção a Horsell.
Conseguiu chegar vivo até a vala ao lado da estrada e escapou para Woking. Nesse ponto, ele começou a falar aos trancos. O lugar estava intransitável. Ainda restavam algumas pessoas vivas, desesperadas, muitas queimadas e escaldadas. Desviando-se do fogo, ele se escondeu entre as ruínas causticantes de uma parede, enquanto um dos gigantes marcianos retornava. Viu-o perseguir um homem, agarrá-lo com um de seus tentáculos de aço e bater sua cabeça contra o tronco de um pinheiro. Finalmente, depois do anoitecer, o artilheiro saiu correndo e passou para o outro lado da ferrovia. Desde então, ele estivera se esquivando do perigo em direção a Maybury, na esperança de escapar seguindo para Londres. Pessoas se escondiam em trincheiras e em porões, e muitos sobreviventes haviam partido em direção ao vilarejo de Woking e a Sand. Assédio atormentara até que viu que um dos canos d'água perto do arco da ferrovia estava quebrado e que a água brotava dele como de uma fonte na estrada. Essa foi a história que extraí dele, ponto a ponto. Ele se acalmou enquanto me contava e tentava fazer com que eu visse cada coisa como ele mesmo vira. Dissera-me no começo da narrativa que não comera nada desde o meio-dia, e eu encontrei carne de carneiro e pão na copa e levei para a sala. Não acendemos nenhuma luz, com medo de atrair os marcianos, e de vez em quando nossas mãos esbarravam sobre o pão ou a carne. Enquanto ele falava, os objetos ao nosso redor emergiam da escuridão, e os arbustos pisoteados e as roseiras quebradas do lado de fora da janela se tornavam nítidos. Parecia que um grupo de homens ou de animais passara correndo sobre o gramado. Comecei a ver seu rosto enegrecido e emaciado, como sem dúvida o meu também estava. Quando terminamos de comer, subimos de mansinho para o meu gabinete e voltei a olhar pela janela aberta. Numa só noite, o vale se tornara um vale de cinzas. Os incêndios morriam agora. Onde haviam estado as chamas, restavam serpentinas de fumaça, mas as incontáveis ruínas das casas destruídas e arrasadas, das árvores queimadas e enegrecidas que a noite escondera, agora se mostravam desoladas e sinistras à luz impiedosa do amanhecer. Contudo, aqui e ali, algum objeto tivera a sorte de escapar. Uma placa ferroviária branca aqui, uma estufa lá, alva e fresca entre os destroços. Nunca antes na história das guerras a destruição fora tão indiscriminada e tão universal. E brilhando com a luz crescente da manhã, 3 dos gigantes metálicos em torno do fosso giravam os capacetes, como se supervisionassem a devastação que haviam causado. Pareceu-me que o fosso estava mais largo, e de vez em quando ele emitia nuvens de vapor verde rumo à aurora. Subiam, giravam, rompiam-se e desapareciam. As colunas de fogo ao redor de Chobham, mais além, tornaram-se colunas de fumaça sanguínea ao primeiro raiar do dia. Curta o vídeo e inscreva-se no canal.